Bem-vindos nesta Casa de Luz, aqueles que aqui estão pela primeira vez. E eu sempre agradeço essa oportunidade de estarmos aqui juntos, dividindo um pouco daquilo que a gente estuda, da doutrina, já há algum tempinho. E esse mês, vocês sabem que é um mês importantíssimo para a doutrina espírita, não sabem? Mês de abril. Alguém sabe algum evento importante no mês de abril? Espírita? Dia do Espiritismo, dia 18. Dia 18 de abril, né? Onde foi escrito o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é a base da codificação. É no dia 1º de abril que também nosso companheiro semana passada nos lembrou, a Sociedade Espírita Parisiense, que é o primeiro centro espírita na França. É no mês de abril também que se comemora a desencarnação do patrono desta casa, Bezerra de Menezes. É no mês de abril que também se comemora a desencarnação de um grande trabalhador espírita, Leon Denis, e tantos outros que a gente não pode, são inúmeros. O Evangelho segundo o Espiritismo também é no mês de abril. Então a gente vê que o mês de abril é um mês extremamente importante para o nosso aprendizado. Daí a escolha do tema convite ao aprendizado. Porque, como nós podemos lembrar, a Terra é um planeta de provas e expiações. E os estudiosos dizem que a Terra é uma escola. Se é uma escola, nós estamos aqui aprendendo e estudando. É um presídio, porque temos que ficar aqui encarnados quando a nossa vida verdadeira e eterna é espiritual. Então, temos ainda que ficar presos para a nossa evolução. E é também, além disso, um hospital. Por que é um hospital? Porque muito sofrimento ainda temos no nosso planeta, muitas dores, muito temos a resgatar para a nossa evolução. Então eu baseei o estudo num livro que eu adquiri há algum tempo atrás, num congresso espírita, chamado Convites Terapêuticos de Jesus. Então são vários convites que ele chama, Arílio de Cerqueira Filho, é um estudioso espírita também, e ele diz que ele pegou os temas principais da moral de Jesus como convite, convocação para nós aprendermos, para a nossa terapia, porque nós estamos aqui como enfermos também. E um dos convites é exatamente esse, né? Convite ao aprendizado. Então ele nos fala, primeira coisa, que vão de encontro à nossa doutrina. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim, que nós temos um guia e modelo único, que é Jesus. Então, se ele é o nosso guia, que é quem? Guia é quem? Aquele que nos guia num caminho a seguir. E se ele é o nosso modelo, do qual nós temos que ver o que ele fez e o que ele faz, para nos, vamos dizer, ter ele como modelo nosso. Então, se ele é nosso guia e nosso modelo, ele é também nosso mestre. Sendo nosso mestre, é o convite que ele faz a nós para aprendermos com ele os seus ensinamentos. Então, essa seria a introdução do nosso estudo. E vamos aqui, então, os destaques. Este convite especial, claro, feito primeiro por Jesus. Claro que foram vários convites sendo feitos para a nossa evolução desde antes de Jesus, mas nós diríamos que o primeiro foi Jesus como guia e modelo,
E nós, como espíritas, não podemos deixar de, como nosso mestre também, Kardec, Allan Kardec, que nos deixou essa doutrina de luz que devemos tanto o nosso aprendizado. Então, são os dois que convidam a nós, mas é claro que nós temos outros inúmeros orientadores, amigos espirituais, mestres, que nos orientam a nossa caminhada. Então, logo lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o capítulo do Consolador Prometido, uma das orientações que ele tem aos espíritas é: espíritas, e o outro espíritas, instruí-los. Instruí-los, amai-los, o que vocês acham que é primeiro? Os dois são juntos? Todos os dois têm uma função importante. Na ordem do livro é instruí-los e amai-los. É claro que eu ali já coloquei de propósito o amai-los e instruí-los, porque o amor é a nossa lei maior. É a lei que nos movimenta a jornada evolutiva. É a lei que Jesus nos deixou. Então, por isso que eu coloquei o amor como importante. Mas os dois são importantes. Porque se a gente não estudar, não instruir, não aprender, a gente não vai aprender a amar. Porque a gente ainda não sabe amar. Muitos acham que nós sabemos amar. Nós estamos gatinhando no aprendizado do amor, Então, todos os dois são importantes, e o Consolador Prometido, que é o Evangelho de Jesus, que nos consola, ele não cura, ele consola, porque ele vem logo depois do capítulo 5, que é bem-aventurados aqueles aflitos, porque serão consolados. E depois é o Consolador Prometido, que é a nossa doutrina. Então, qual o objetivo que Jesus poderia nos deixar para nos convidar? Para que ele nos convida ao aprendizado? Aprendermos a quê? Eu coloquei aqui uma coisa que ele pode nos ensinar, mas tem várias coisas. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, a primeira coisa que nós temos que aprender é a viver neste planeta, a viver participando do planeta que vivemos, mas sempre lembrando que somos aprendizes do amor em busca da felicidade. Então, a única meta nossa a seguir é a felicidade. Mas a felicidade não é, às vezes, aquela que a gente busca em primeiro lugar. Não a felicidade verdadeira. Porque cada um de nós coloca o nosso objetivo de viver em alguma coisa. Em ser alguém importante, em crescer na sua profissão, em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, em ser um bom filho. Então, cada um de nós tem alguns objetivos do bem viver, mas nós participamos de tudo isso. Então, nós temos que viver a vida intensamente, sempre lembrando que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, eu coloquei ali saúde e bem-estar. Mas a saúde ali não é só do corpo físico, não é só exercício para ficar, malhado. É o exercício do espírito, é o exercício do amor, é o exercício da verdade, é o exercício que o espírito precisa do alimento espiritual. Então, essa saúde é integral, é do corpo e do espírito. Então, isso vai nos dar bem-estar, isso vai nos dar felicidade, isso
cada um de nós vamos ver aonde a gente coloca esse nosso objetivo. Então, o convite principal que faz Jesus para cada um de nós é nos levarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus, aquele que nós acreditamos que é o Criador do mundo, que é o Criador da vida, que ainda a gente não consegue defini-lo de forma boa, a gente tem uma vaga intuição, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, buscando a perfeição. Então a gente não vive como vivem aqueles que viviam e que vivem para Jesus, que são os verdadeiros missionários. Eles vivem para Jesus. Nós estamos ainda caminhando, buscando isso, lentamente, de acordo com a nossa vontade. Isso é o nosso gabinete maior, né, da nossa vida, é a vontade. Porque a gente pode ter boa vontade, má vontade, preguiça, querer ficar sentado, e assim vai a nossa vontade. Mas a gente tem que estimulá-la, tem que haver um estímulo para que ela agite e funcione e faça com que a gente possa seguir o caminho que o Mestre espera que cada um de nós. E como ele faz, né? Como ele nos lembra que nós somos filhos desse grande Pai, dessa grande força que habita qualquer lugar e que move a natureza que nos cerca. Ele vai nos lembrar das leis divinas, que estão aonde, gente? Na nossa consciência. Então ele vai fazer esse convite para que cada um de nós desperte essa consciência. Que essa consciência pode estar ainda num estado de sono, como diz a mentora Joana de Ângelo, de sono, com sonhos ou sem sonhos. Então, vocês conhecem pessoas que vivem no mundo sem sonho. É aquele que assim, acorda, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar. No dia seguinte eu acordo, eu vou trabalhar, eu vou tomar café, eu vou jantar, eu vou deitar, eu vou dormir. E assim vai. É uma rotina que depende do nosso esforço querer torná-la uma rotina mais prazerosa de se viver. Dentro do nosso trabalho mesmo, porque a gente pode ir para o trabalho praticamente forçado. Tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar o trem e vou fazer não sei o quê. E aí a gente vai gerando na nossa vida dificuldades. Existem muitos que têm uma vida, e eu vejo isso todo dia praticamente, muito, muito difícil e torna a vida tão feliz que às vezes me deixa até assim, por que eu reclamo tanto da vida? Porque existem exemplos que cada um de nós tem o seu, que tem sua vida cheia de dores, cheia de dificuldades, mas acorda sorrindo e cantando. Então é isso, né? Esse acesso, essas leis do amor principalmente, e do bem viver, que Jesus vai nos convidar e Kardec reforça. Essas que estão na nossa consciência e que nós não devemos estar na consciência sem sonhos. Nós temos que ter sonhos, sim. Sonhos bons, sonhos de mudar aquilo que a gente pode mudar. Hoje, agora, porque nós entramos aqui, a gente já não é mais aquele que era há 3 minutos atrás, já somos diferentes. Já envelhecemos, já temos outras ideias. Então, esses sonhos podem ser sonhos produtivos ou não. Eu posso querer viver a vida buscando um sonho
que eu não consigo alcançar às vezes, que se torna difícil. Mas se eu não me dedicar, não me esforçar, não estudar, não buscar, eu nunca vou ter esse sonho. Esse sonho que às vezes se torna uma ilusão. Ah, eu quero ser um grande político. Bom, cada um tem o seu sonho. Tá, vamos ser um grande político. E quando chega lá, como grande político, será que ele age como um grande político, filho de Deus, que buscou isso com aquela vontade? Ou ele esquece que ele tem os seus semelhantes, que tem uma sociedade, que eu não posso olhar só para o meu umbiguinho, que eu tenho que olhar, que eu tenho direitos e deveres, não só direitos. Então eu puxo o gato net, o gato luz, o gato não sei o quê, porque eu acho que eu estou certo. Mas eu estou certo, eu tenho as leis daqui, que são leis humanas, mas que eu devo cumprir. Então, quando eu estiver atrapalhando o meu semelhante, eu não estou cumprindo a lei que ainda eu tenho que aprender. Imagina as leis divinas, aí não é mais difícil ainda. Porque a lei divina diz que você tem que amar ao vosso semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois a você. Então, você olhando só para o seu umbigo, você pensa que se ama. Quer que os outros, que estão a seu redor, pensem como você. E cada um de nós é um espírito, num estágio evolutivo, num momento da evolução. Então a gente, às vezes, tem que ouvir, silenciar, abraçar e nem falar. Então, esse é o nosso papel. Essas são as leis que pulsionam a nossa consciência de sermos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Uma única herança, um único gene é ser filho de Deus, irmão de Jesus, bondoso, misericordioso, que amava indistintamente. Então, o convite, eu falei, é o exercício. Um exercício não só do corpo, carregar o nosso peso, aquelas coisas todas, mas o nosso exercício espiritual. O que nós vamos exercitar aí? Então, primeiro, cumprir as leis, que eu já falei um pouquinho delas. Cumprir as leis, as quais eu estou regida, em Maricá, em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos Estados Unidos, cada um é uma lei. Então, a gente deve seguir a lei da onde a gente se encontra. Porque esse é o nosso dever. Dever como cidadão que faz parte de uma sociedade que busca o bem do próximo. Então, a segunda aqui, seguir as orientações do mestre. Quantas orientações os mestres nos deixam? Os mestres da nossa escola de terra tanto nos deixaram. Os mestres, nosso pai, nossa mãe, nossos avós. O mestre Jesus, o mestre Kardec. Eles nos deixaram inúmeros ensinamentos que devem estar exatamente na nossa consciência, para a gente não ser mais aquela consciência nem de sonho, sem sono, nem sonhando, mas uma consciência desperta de querer fazer o melhor para nós e para o nosso semelhante. Sermos aprendizes da vida. Não é deixa a vida me levar, não. Deixar a vida nos levar é fácil. Deixa a vida me levar. Não é o que diz aí a música? Mas não é. A vida, como diz Gonzaguinha, deve ser vivida em busca de fazer o melhor. Viver e
precisamos viver a vida de acordo com os ensinamentos de Jesus e de acordo com a nossa consciência, acima de tudo, tranquila, no momento que eu deito e digo: fiz o que eu pude fazer. E se não fiz, que a gente vai ver mais adiante, se eu errei, que a gente erra, porque nós somos imperfeitos, eu ter a consciência de que errei e que vou mudar. Vou tentar mudar, mesmo que eu repita esse ensinamento várias vezes. Na escola, quando a gente não passa, na minha época, né, tinha a tal da segunda época, agora não tem mais isso, né? Na minha época, a gente passava direto com as notas ou fazia uma prova final, na minha época. Depois, se na prova final não passasse, ia para a segunda época, e se na segunda época não passasse, repetia, gente. Fazia o ano novamente, não era fácil não. E mamãe e papai não iam lá conversar, não, vinha anotado na tal da carteirinha, né, da escola, olha. Boletim. Então, é como que a gente vivia, e assim temos que ser, né? Aprendendo devagarzinho com os momentos que vivemos. Não viver do passado também, não, eu estava falando alguma coisa do meu passado, mas a gente viver no momento atual dentro do equilíbrio. Aí vem o pontinho que eu digo que é o mais difícil, é ter coragem para mudar. Porque é fácil viver na mesmice, é cômodo. Eu não vou mudar, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Mas não é assim tão fácil. Temos que mudar. Gabriela não mudava, mas nós temos que mudar. Mudar para melhor. E normalmente o espírito, ele evolui, ele não retrocede, ele só evolui. Ele pode estacionar, pode ficar com um pouquinho de preguiça, repetir o ano, repete mais uma vez, mas ele estaciona, ele não volta atrás. Isso a doutrina nos dá para a nossa alegria. Nós não vamos retroceder, eu não vou voltar a reencarnar num cachorrinho, não. Eu vou reencarnar como ser humano, talvez, neste planeta, talvez em outro, mas eu vou evoluir, eu vou crescer. E esforço. Todo exercício gasta energia, seja ele na musculação, seja ele o exercício espiritual. Gasta energia porque nós precisamos modificar para melhor. E aí eu deixei a mensagenzinha, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse foi um dos ensinamentos. O caminho a seguir ele mostrou através da verdade dos seus ensinamentos e como devemos viver a vida, como ele viveu, sempre trabalhando, servindo e amando. Tirei como base para o nosso estudo essa passagem de Mateus, que é uma passagem muito bonita. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ensinamento de Jesus. E eu separei ali 3 verbinhos, né? Tomai, ou melhor, vinde, tomai e aprendei. Aí, para mim que não sei
muito bem em português, isso aí está no imperativo, né? Fui lá estudar. Se está no imperativo, é um faz. Acabou. Vinde. Não é talvez, não. Vinde a mim, Jesus fala. Tomai, pegai a sua cruz, a sua dificuldade, o seu obstáculo e venha ao meu encontro que eu te aliviarei. Porque o jugo é suave e aprendei, somos aprendizes, comigo, que sou manso e humilde. Então ele aqui já nos deu a regra áurea, né? Ir ao encontro dele, tomando todas as nossas dificuldades, os nossos erros, o que precisamos modificar e aprender a segui-lo como ele nos ensinou. Então vamos ver como é que eu pensei esses verbinhos para que a gente possa ter exemplos e trazer para nós refletirmos no nosso dia a dia. O que precisamos fazer, então, para que nos tornamos aprendizes? A gente já sabe que a gente vai acessar as leis divinas, vai acessar a lei de Deus, mas eu falei que a gente vai ter que fazer um exercício. E eu mostrei lá o que vai ter que custar esse exercício a gente fazer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Então, vamos lá. Primeiro, reconhecer que estamos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Certo? Então, primeiro nós temos que reconhecer que somos sofredores, que estamos passando por dificuldade. E esse reconhecimento vai gerar em nós uma ação, que eu vou ver adiante. Agora, não adianta dizer assim, eu estou cansado, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho dor. Não, sabe? É igual a gente se recupera de uma cirurgia. Quando fazemos uma cirurgia, vai ter que fazer, se fez uma cirurgia cardíaca, vai ser difícil de respirar, vai ser... Então levanta, devagarzinho, vai doer pra caramba, né? Mas devagarzinho, daqui a pouco eu volto a fazer os exercícios da fisioterapia e vamos caminhando. Então, olha só, para a gente se reconhecer como aflito e sobrecarregado, por que a gente se reconhece isso? Porque a gente não sabe amar. A gente se distancia, como eu coloquei aqui, do amor de Jesus. A gente ama do nosso jeito, né? Se é que a gente sabe amar. Aí cada um faz a sua reflexão, né? Porque eu amo, é meu, ninguém mais que é meu filho, é meu marido, é meu. Aí amanhã você desencarna e aquilo que era seu vai ser de outro. Então, distanciamos do seu amor, um amor que amava a todos indistintamente, doente, leproso. Ele distinguia quem ele amava? Os discípulos eram todos problemáticos, um era cheio de dúvida, outro era turrão, e ele amava. Então nós temos que buscar esse amor, reconhecer o que eu tenho que modificar nisso. Criamos sofrimentos, não criamos não, gente? A gente tem que entender que tudo o que acontece com a gente é porque nós criamos isso. Não vamos botar culpa em Deus não, porque Deus que me fez assim. Não fez não. Ele te criou simples e ignorante para buscar a perfeição em busca da felicidade. Aí você quer encurtar o caminho e arruma um monte de atalho que vai te dar sofrimento. Diminui, vai diminuindo a cruz. Aí quando chega no abismo, a cruz não cai, você cai. Então, criamos os nossos sofrimentos. Diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das nossas aflições. Normalmente,
desta encarnação. É claro que nós trazemos algumas das outras encarnações, mas normalmente a grande maioria dessa encarnação, que a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Então, nós criamos os nossos sofrimentos. Aí, rebeldia e desamor. Eu não vou fazer assim, eu vou atravessar a rua fora do sinal, rapidinho, que o carro está longe, vai dar tempo. Aí o salto daquele saltinho legal quebra, cai, o carro pega. Aí a culpa era do motorista que estava a 100 e tantos por hora. Atravessa por baixo da passarela. Eu canso de ver isso. Eu falei assim, a passarela é feita para fazer sombrinha. Orgulho e egoísmo. Esse eu não preciso nem falar muito, né? Porque a doutrina nos ensina que as maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Porque ainda nós pensamos em nós mesmos e ainda a gente acha que pode tudo. Eu posso sozinho, eu consigo carregar, eu levanto esse peso, aí eu não aguento, estrubico toda a minha coluna e eu boto a culpa no peso. Não fui eu que teimei em levar a bolsa do supermercado, uma aqui, outra puxando, o filho aqui. Aí depois, daí uns 5, 6 anos, ai, minhas costas, ai, meu ombro. Somos nós, né? Vamos aprendendo. Depois que a gente sabe que nós todos somos sofredores, somos aflitos, precisamos da ajuda de Jesus, precisamos de ajuda do nosso semelhante, a gente tem que se arrepender. Se arrepender sinceramente daquilo que eu fiz, eu estava errado, não vou fazer mais, e se arrepende verdadeiramente, porque vai surgir nova oportunidade para você, por aquele mesmo problema, e você ter uma solução verdadeira e não uma falsa solução. Uma solução que você cria. Então, esse arrependimento tem que ser sincero. Então, eu sei que eu sofri, eu sei que a causa do sofrimento fui eu que causei, então eu me arrependo, eu não vou fazer mais isso, eu vou buscar o caminho certo, eu vou tentar caminhar como Jesus, como nos passos firmes, sem procurar atalho. Para que eu possa me tornar o aprendiz dele. Ele não bate na porta? Batei a porta, pedi e obtereis, não é isso? Pedi e obtereis? Bate a porta, ele vai te ajudar. Mas você tem que buscá-lo em suas preces para ele te ajudar. E olha, a nossa oração às vezes não passa daqui, né? Porque a nossa oração sincera tem que ultrapassar, né, esses miasmas que estão sobre a terra. A gente tem que se isolar, a gente tem que refletir, pedir a Deus, fazer uma bela oração, às vezes botar uma música, para que a gente possa realmente ser esse aprendiz que busca Jesus para o seu auxílio. Então aqui eu coloquei, né? Nós somos crianças ainda. Crianças e alguns já são até adolescentes, né? Adolescente, mas aquele adolescente legal, que é teimoso, né? Que a mãe diz assim, ó, no meu tempo era, agora eu estou falando no meu tempo, meu pai dizia assim, 10 horas aqui. Se não chegar às 10 horas, não sai semana que vem. Hoje em dia, 10 horas, elas começam a se arrumar e tal, mas tudo bem, são outros momentos. E aí eu olhava e falava para a minha irmã, 15, vamos embora. Não, semana que vem não sai. E ele, meu pai, era aquele militar chato, não ia mesmo, não tinha discussão, não falava outra vez. Namorar no portão, aquelas coisas todas, que hoje já é um pouquinho diferente, mas que a gente entende que é evolução, né? Então nós somos ainda crianças e adolescentes espirituais. No que tange ao que nós temos que fazer para o nosso espírito. Vinde a mim. Por quê?
para o alívio, nós temos que ter amor. Ó, esses são os sentimentos importantes para a gente buscar Jesus. Primeiro, amor. Mas eu diria auto-amor. Que tem gente que não ama nem a si mesmo, né? E cada um vai fazer a sua avaliação. Porque amar a nós mesmos é reconhecermos que nós temos limites, que às vezes nós não somos capazes, né? Que eu posso ir até ali, mais do que ali eu não posso. Então eu tenho que ter auto-amor, sabendo do que eu posso e o que eu não posso fazer. Aceitar ou autoaceitação como somos. Ah, não, mas eu queria ser como a Marisa, eu queria ser como o seu Luiz, aí eu já digo mais, né? Eu queria ser como o Divaldo Pereira Franco. Ah, vai lá ser igual ele. A gente quer ser como um monte de gente e não se aceita como é. Baixinho, gordinho, olho claro, cabelo liso, cabelo enrolado, estica cabelo e bota lente de contato e bota cílio. Fica, sabe, todo mundo igualzinho assim, ninguém com a sua característica própria, né, da sua natureza. É tudo um pouquinho artificial. Mas é um momento e a gente tem que aceitar, compreender, né? Confiança ou autoconfiança. Se eu confio no meu Pai, eu confio. Os apóstolos confiavam em Jesus e eles faziam. Joga a rede ali que você vai pegar mais peixe. Ele teimou no começo, achou que não ia pegar nada, porque ele já tinha pescado o dia inteiro e não tinha pescado nada, né? Mas ele confiou, ele jogou a rede e pegou muitos peixes. Então nós temos que ter confiança no nosso Mestre Jesus. Se ele nos mostrou esse caminho, eu vou segui-lo como guia e modelo, confiando que ele vai me ajudar, ele vai me amparar, ele vai me consolar, mesmo que eu esteja errada. Ele vai me consolar, porque ele vai ouvir quando eu vou dizer, putz, grilei outra vez. Eu devia ter ficado com a minha boquinha fechada, falei que não devia falar. Falei. E aí? Valorização, autovalorização. O valor que você tem em você é importante. Ai, eu não consigo. Ai, esse livro dos Espíritos, Inês, é tão difícil essas perguntas, eu não consigo entender nada. E Joana, então, mais difícil ainda. E André, nossa mãe, complicou. Se eu sei que é difícil, se eu tenho confiança, se eu me aceito como eu sou, se eu tenho amor, eu tenho valor de que eu vou aprender, de que eu vou conseguir. Esse é o meu valor, como ser único filho de Deus, herança divina. Respeito, né? Que, desculpa, gente, às vezes eu estou falando muito do passado, né? Mas eu entro às vezes no elevador onde eu moro, e aí eu entro e falo assim, bom dia! Mas dependendo de quem entra, eles olham assim, meio que assim, né? Aí eu falo, será que eu estou errada? Será que o dia não está tão bom assim? Mas eu repito, tá? Eu falo outra vez no dia seguinte, bom dia, um dia vai falar, né? Eu acho que é isso, a gente tem respeito pelos nossos semelhantes, pela nossa natureza. Hoje eu fui à praia, gente, eu olhava aquele mar, eu falava, meu Senhor, quanta garrafa, quanto copo, quanta tampinha, olha. Aí eu falava, a natureza é tão bela, essa natureza, e nós estamos destruindo, não respeitamos ela, que nos acolhe, que nos dá esse planeta tão lindo. Hoje é o dia da Terra, terra maravilhosa que nós temos, e nós não damos valor àquilo que nós temos. A gente só dá valor, como dizia minha mãe, quando a gente perde, aí a gente dá valor. Poxa, minha mãe falava isso e eu não entendia, agora eu estou entendendo. Então, respeito.
São sentimentos que nós temos, sentimentos e eu diria emoções que nós temos que buscar para aceitar o caminho que Jesus nos deixou. Em todas aquelas leis divinas, que são as leis morais, que está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, a última lei é a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa é a lei, esse é o caminho. Eu tenho que ser justo, mas a justiça que o Pai espera, não a nossa justiça que ainda está meia cega, por isso que ela tem aquela venda, né, e aquele pêndulo que fica de vez em quando, né, não é bem equilibrado, né? Então a justiça de Deus é perfeita. O amor incondicional, que foi o que Jesus nos deixou, e a caridade. O que é a caridade, gente? A caridade é o amor em ação. Eu vou demonstrar o meu amor com o meu semelhante se eu for caridoso com o meu semelhante, se eu for caridoso com o planeta, se eu for caridoso com o animal, com a planta, com todos os nossos semelhantes. Então, a bandeira do Espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação, porque é o amor em ação, só por isso. Aí outro verbinho, tomai. Tomai o quê? A nossa cruz. Olha para o mestre, ele carregou a cruz, ele caiu várias vezes, mas ele foi até o final e nos deixou o maior exemplo, sendo humilde e brando, né? É a passagem que fala, né, que Jesus: vinde a mim sendo humilde e brando, sempre. Então, seguindo as leis, eu botei ali os 10 mandamentos, né? Então, o amor, unidos, juntos, venceremos. O aprendizado com Jesus pode ser cognitivo. Cognitivo é o intelectual, né? É o da nossa mente, é da nossa inteligência. Então, a gente lê uma parábola e vai analisar aquela parábola ou aquele ensinamento. Mas aí eu vou refletir sobre isso. O que Jesus quis dizer com amai ao próximo como a si mesmo? O que ele quis dizer com isso? Reflita, pense. Que exemplo que ele nos deixou de amor? E aí a gente vai analisar intelectualmente. Esse é o nosso aprendizado intelectual. Aí a gente vem, parte para o emocional, que são as emoções. As emoções que vão formar os sentimentos. Então eu vou sentir os seus ensinamentos. Eu vou sentir, né? O órgão do sentimento é o coração. A gente sente como se Jesus estivesse falando comigo aqui nesse instante. O que você quer? Olha para mim, eu estou aqui do teu lado. Você está aflito, você está sofrendo, você perdeu alguém querido, você está com uma doença difícil pra caramba. Eu estou aqui do teu lado, eu vou te ajudar. Vou colocar meus anjos do teu lado, os meus guias, os meus orientadores. O aprendizado vai gerar acerto, porque nós vamos caminhar, nós vamos refletir e vamos acertar. Ó, dei um passo, sei o que eu estou fazendo, firme, é isso mesmo que eu quero. Então, eu vou ter uma conquista, um êxito, um benefício, um crédito dentro da lei maior de Deus. Mas eu errei. Eu fiz droga. Eu não devia ter feito isso. Mas eu vou aprender com o meu erro também. Por quê? Como eu disse anteriormente, o erro vai causar alguma dificuldade.
algum sofrimento. E com isso vai gerar alguma coisa no meu organismo, no meu ser, algum sentimento, alguma coisa que vai me fazer mudar. E quais são os obstáculos que nós temos ao aprendizado? O que me impede a seguir o que Jesus me deixou ao estudar a doutrina que Kardec nos mostrou? Primeiro, eu não quero saber. Esse negócio de espiritismo é muito difícil. Eu tenho que estudar. Vocês falam demais. Espírita é cheio de coisa. Não quero nada disso, não. Eu quero chegar lá, ouvir e ir embora. Não quero aprender nada. Então eu sou o quê? Movido pela rebeldia em querer permanecer ignorante. Ponto, assim. Não quero saber, me recuso, continuo. Vou repetir o ano. Vou ficar parado, estagnado. Não vou crescer, não vou evoluir. Isso vai ser. A nossa ignorância não é ignorância de inteligência, não, gente. É ignorância em teimar, em não querer fazer. E às vezes alguém chegar para você e fala assim, com carinho: olha só, você está errado. Você não está vendo que você não deve fazer isso. Não quero nem saber, nem me fala nada, não quero nem ouvir. Ou, na exigência para vivenciar, movido pelo orgulho. Eu sei. Por que você está me ensinando isso? Eu sei tudo, Inês. Eu já li essas perguntas todas do livro Espírito, do livro dos Espíritos. Eu sei tudo de cor. Você me pergunta qual que é o meu pá. Sei de cor. Pseudo mestre. Porque nós somos eternos aprendizes. O que eu aprendi hoje, eu vou repetir amanhã e vou aprender de outro jeito. A primeira pergunta, a segunda pergunta, a gente vai sempre aprendendo. Aprende com os mais novos, com os mais velhos, com da mesma idade. Às vezes as crianças dão cada ensinamento para a gente que, olha, sai de baixo. Porque são espíritos em vários estágios evolutivos, às vezes mais evoluídos que eu, que sou mãe, que sou tia e etc e tal, que sou avó. Então, a gente tem que ter ouvidos para ouvir e prestar atenção. Quais são as soluções para o nosso problema? É fácil, né? Seguir Jesus é facinho. Pega o ensinamento, pega o livro dos Espíritos, a codificação toda, bota embaixo do braço e tá feito. Não, a gente tem que agir, tem que ter ação, tem que ter movimento, exercício. Então, se possível, aceitar o convite para o aprendizado com a postura de focar a solução do problema resolvido já. Porque nós temos um probleminha sério, gente. É assim. Eu estou com dor nas costas. Estou com uma dor nas costas. Aí a outra fala, aí eu também. Mas sabe, meu vizinho tinha uma dor das costas desse, fez um raio-x, era um câncer. Aí você já, um câncer? Não, é assim que a gente é movido, gente, por essas coisas que os outros dizem, que os outros viram, que os outros... Então, essas notícias, o Google fala, né? É o maior mestre, né? Ele ensina tudo, o Google tal do Google. E aí a gente fica sem focar no nosso problema e buscar uma solução. Então, se eu estou com problema, primeira coisa, eu estou com problema, tá? Eu tenho que procurar o tal médico para ele me orientar o que eu tenho que fazer. E eu vou seguir aquilo que ele passa, a receitinha, porque receita todo mundo tem também, né? Que de médico, doente louco, todos temos um pouco. Então, a gente dá uma receita, uma pomadinha, não sei o quê, sempre assim, né? E ver o problema resolvido. Então, é a gente perceber, ver, confiar no médico que a gente procurou, confiar na pessoa que a gente pediu um conselho ou uma orientação,
confiar no atendimento fraterno que eu recebi na casa espírita, confiar no passe que eu estou recebendo, acreditar que aquele passe está vibrando e está movimentando energias vibratórias que são capazes de mover no meu perispírito o miasma que está me dando a dor nas costas. E se eu continuar com a dor nas costas? Problema, tem que aguentar e vamos em frente, que vamos, que eu vou conseguir. Mas temos que buscar sempre ver o problema resolvido, né? Passar naquela porta e dizer, eu não tenho problema, eu só tenho solução. Porque a gente bota a solução tudo no outro, né? Quem já foi chefe, como eu já fui, então chega assim, olha, tem aqui um probleminha, pessoal. Eu falei, probleminha eu tenho assim, eu quero que você me dê uma solução para o probleminha que você trouxe. Aí, né? Eu falei, então, se você me der um, eu te dou, a gente vai conversar, vamos refletir, vamos arrumar uma solução. Que é assim, conversando a gente se entende, né? Então, tomando Jesus como líder maior, a nossa liderança é Jesus. E se ele disse que ele pedi e obtereis, batei e eu te darei, nós temos que ter confiança que se nós pedirmos, nós vamos conseguir. Pode ser que não seja daqui a pouco, pode ser que seja daqui a um tempo, né? Porque a gente quer a solução também para ontem, né? Entraremos na porta estreita, né? Não é na porta larga, que é muito fácil, a porta estreita é mais difícil, é apertadinha, mas a gente consegue, que conduz ao apertado caminho que leva à vida. A vida vivida com amor, com plenitude, com vontade de ser feliz, não só com bens materiais, mas com pouco, às vezes, que a gente tem. Fatalmente nos conduziremos ao equilíbrio existencial. O equilíbrio existencial é porque nós temos que ter um equilíbrio, porque a gente vive naquela dualidade, o bem, o mal, o escuro, o claro, né? A treva. Não, nós temos que ter o equilíbrio. A emoção, o sentimento, a emoção raivosa, a emoção equilibrada. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, quem nos dá, são os ensinamentos de Jesus, porque eu tenho que confiar, eu vou amar, eu vou confiar, eu vou me autoavaliar, vou fazer tudo aquilo, eu vou me aceitar e vou me motivar a me melhorar, a me modificar. Esse é o nosso motivo verdadeiro de vida e de equilíbrio existencial. Eu acho que acabou. Acabou. Por que acabou? Porque nós vamos, eu vou falar como eu tenho um amigo, o perfil dele é assim, eterno aprendiz. Ele foi meu orientador de mocidade na casa espírita. Então eu botei aqui, vamos ser eternos aprendizes. Nunca achar que somos mestres, ou pseudo-mestres, ou que eu não, ou o contrário, que eu não sou capaz. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos buscar a presença dos amigos espirituais no nosso lar para equilibrar o nosso ambiente familiar, para equilibrar a nossa casa. Fazer o culto do Evangelho no lar para equilibrar os corações, para aprender que Jesus está do nosso lado, que Ele mandou constante profetas, mensageiros, missionários e continua mandando. E às vezes eu não quero ver. Então vamos abrir os olhos, despertar a nossa consciência existencial para a vida que nos leva à felicidade verdadeira, que não é num carro, não é numa casa, não é num filho, não é numa profissão. A felicidade é um conjunto de coisas que me equilibram e que
uma felicidade do bem viver, como eu disse lá no início. O viver com consciência tranquila. Eu fiz o melhor que eu pude, e se não fiz, eu vou melhorar ainda mais. Todos nós somos capazes. Somos aprendizes ou não somos? Somos filhos de Deus ou não somos? Somos orientados por Jesus ou não somos? Então, avante com coragem, com amor, mas acima de tudo, com boa vontade de querer ser sempre melhor e sempre ser capaz. Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos dando essa força que precisamos para vencer cada problema de nossa vida, mas vencer erguendo e seguindo em frente. Graças a Deus.